À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Os caríssimos filhos, nós chegamos ao 8º dia da nossa pequena catequese mariana, nesse mês de maio. Ontem nós meditamos sobre a apresentação da Santíssima Virgem no templo, quando havia 3 anos de idade, e hoje nós meditaremos sobre a anunciação do arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora. Entendemos que aqueles 9 anos que Nossa Senhora passou no templo, desde a sua apresentação até a anunciação do anjo, são anos de mistério, anos em que Nossa Senhora viveu só em comunhão com Deus. E eu creio que foi exatamente a preparação para o que nós meditaremos hoje. Nós entendemos por anunciação a Maria aquele dia em que o arcanjo São Gabriel, ele declara a Nossa Senhora que ela seria a mãe de Deus e que esse Filho de Deus se encarnaria no seu seio. Se encarnou, ou seja, tomou um corpo e uma alma semelhante a nós, por isso se fazendo homem como nós homens. O mistério da encarnação é exatamente o ato pelo qual a natureza divina assume a natureza humana e as duas se unem na pessoa do Verbo. É um só Deus, né? É um só Deus, uma só pessoa em duas naturezas, humana e a divina. Para que esse mistério se desse, para que ele acontecesse, Deus sendo o dono absoluto de todas as criaturas, ele de fato não precisaria do consentimento de Nossa Senhora para realizar esse mistério da encarnação. Contudo, São Pedro Damião, outros doutores da Igreja, dizem que foram motivos, por motivos dignos da sabedoria divina, que ele quis agir, pedindo o consentimento de Nossa Senhora. Primeiro porque ele queria nos inspirar uma grande gratidão a Nossa Senhora. Porque depois de nos dar a graça de ter Jesus, se alguém não for agradecido a Nossa Senhora e se alguém não conheceu a verdade. Está aí um grande mal dos protestantes, não querer admitir a maternidade divina de Nossa Senhora, achar que ela foi, desculpe a expressão, mas como um bagaço de laranja que Nosso Senhor usou e depois descartou. Deus jamais seria assim. Então, Nosso Senhor pede o consentimento dela, para que, dando o consentimento, nós olhemos para ela com grande gratidão. E depois também para nos dar a entender que a salvação dos homens depende em grande parte dela, de Nossa Senhora, do sim de Nossa Senhora. Coisa, como eu disse, que os protestantes já deveriam ter aprendido, mas o grau do orgulho ainda não os permite aceitar. São Tomás de Aquino diz que Deus quis o consentimento de Nossa Senhora para que, assim, Nossa Senhora concebesse o Verbo primeiro no seu espírito e depois no seu seio. Isso também diz Santo Agostinho. Nossa Senhora primeiro concebeu Jesus no seu espírito pela fé e depois na sua carne, no seu seio. Que Maria Santíssima pudesse também ensinar esse grande mistério, que depois é ela quem vai relatar para o evangelista tudo o que aconteceu e se torna diante da igreja uma testemunha irrecusável, ou seja, aconteceu com ela, não é uma história que ela ouviu, foi com ela que sucedeu a encarnação do Verbo. Depois, em terceiro lugar, São Tomás diz que Deus quis fornecer a Maria Santíssima uma ocasião de cumprir e praticar as mais excelentes virtudes do seu estado para com Deus. E em quarto lugar, Deus quis observar nessa ocasião a ordem habitual de sua providência, que é tratar com respeito a liberdade que ele imprimiu nas suas criaturas. Então Deus quis salvaguardar o direito da Virgem Maria de dizer sim a ele. Ainda São Tomás de Aquino diz que Deus quis se utilizar de um anjo para se dirigir à Virgem Maria por 3 motivos. O primeiro, porque, de fato, cabe a eles ordinariamente, pelo ministério próprio dos anjos, manifestar a vontade de Deus aos homens. Nós vimos em todo o Antigo Testamento da Bíblia os anjos de Deus aparecendo e manifestando aos homens qual era a vontade de Deus. Assim, os anjos são chamados ministros de Deus, ministros do seu altar. Eles vêm ao mundo para trazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, São Tomás diz, porque
assim como o anjo das trevas teria seduzido Eva, a primeira mulher, e ela perdeu todo o gênero humano pelo pecado original, assim também convinha que um anjo de luz estabelecesse, né, no negócio da nossa salvação, o contato com a nova Eva, a Eva que traria a redenção. E em terceiro lugar, ele diz porque, em razão da sua perfeita pureza, o anjo parecia ser o mensageiro mais adequado para falar com Nossa Senhora, porque é um espírito puro. Os teólogos pensam, também os padres pensam que a anunciação à Virgem Maria, para a anunciação, o arcanjo Gabriel tomou a forma de um corpo humano, porque o Evangelho diz que ele entra onde ela estava, diz que ele fala com ela, depois diz que ele sai e se retira. Esses movimentos são movimentos corporais. O anjo é puro espírito, ele não tem corpo, né? Mas os padres dizem, para esta missão, ele toma um corpo, né, para cumprir a missão. E São Tomás diz que o motivo de o anjo também tomar um corpo é um motivo de conveniência. E pelo menos 3 motivos nós poderíamos salientar. O primeiro deles é que, na encarnação, o Verbo de Deus, né, invisível, ele tomaria a forma visível da nossa carne. Por isso convinha também que o anjo, que era um mensageiro invisível, aparecesse em forma visível para revelar esse mistério. Depois, não só a alma da Virgem Maria, mas também o corpo devia ter parte na encarnação. Então era conveniente que os sentidos de Nossa Senhora também, né, os seus sentidos, fossem encantados pela vista do anjo. Ela precisava ver o anjo, bastava ouvi-lo, né, ou sentir a presença. Ela precisava vê-lo, já que o corpo dela também seria tocado. E em terceiro lugar, porque essa manifestação sensível do anjo, ou seja, em forma corpórea, confirma em Nossa Senhora, na verdade da visão, né, porque as coisas que se manifestam aos nossos sentidos são menos ilusórias, né? Ela poderia achar que foi coisa da cabeça dela, né? E, claro, as coisas sensíveis fariam ela entender melhor esse chamado de Deus, né? Uma vez dado o seu consentimento para a encarnação, o Espírito Santo, então, forma o corpo humano de Jesus no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Deus cria, né, para esse corpo uma alma perfeita, infunde, e então o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, vem e se une a essa alma e esse corpo. Segundo autores, né, da espiritualidade mariana, as palavras da Virgem Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, essas palavras pelas quais a Virgem Maria oferecia o seu consentimento livre para a realização da vontade de Deus, então, foi o sinal de 3 grandes maravilhas. A primeira delas é que o Espírito Santo, então, depois do sim, instantaneamente, cria do sangue mais puro da Virgem Maria o corpo de Nosso Senhor. A matéria humana de Nosso Senhor vem unicamente da Virgem Maria. Madre Ágreda de Jesus, no seu livro A Mística Cidade de Deus, ela diz que esse sangue que Deus usou para formar o corpo de Jesus foi destilado do próprio coração da Virgem Maria. E então, desse sangue, dessas gotas de sangue, Deus teria formado a matéria do corpo humano de Nosso Senhor. Depois, Deus tira, o Espírito tira do nada, né, e une esse corpo à alma perfeitíssima de Nosso Senhor. E, no mesmo tempo, o Verbo de Deus, né, se une hipostaticamente a essa, pessoalmente, né, a esse corpo e a essa alma humanos e formam, então, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E assim, nós compreendemos com isso que em Jesus nunca ficou separada, né, do Verbo e nunca teve outra personalidade que a do Verbo. Compreendemos também que Nossa Senhora, concebendo o Verbo de Deus no seu seio, concebe uma pessoa divina. Não é que ela é mãe só do corpo, como muitos dizem. Não, ela é mãe do Jesus humano, né? Só humano, como dizem os protestantes. Ela é a mãe do Jesus total, como diz a teologia, né? Íntegro, corpo, alma e divindade. Isso é, ela é a mãe verdadeira de Deus. Aqui a Virgem Maria é levada à honra da grande dignidade de ser a mãe de Deus. É um mistério, claro, admirável e nos dá um testemunho admirável da pureza de Nossa Senhora, aceitando a honra de ser mãe de Deus só depois da confirmação do anjo,
de que ela não perderia a virgindade. Lembra que eu disse que a Virgem preferiria renunciar, né, à maternidade divina do que à pureza, porque ela já tinha feito um voto. E o anjo Gabriel disse, né, que isso se faria por obra do Espírito Santo. Então a Virgem acolhe. Os mestres da vida espiritual dizem que, sendo, né, tão perfeita, né, a Virgem Maria viveu como uma vida celestial. E é o modelo de todos os virgens, né? A Virgem Maria nos deu também um exemplo de fé viva, porque ela acreditou na palavra do anjo de Deus, dizendo que Deus desceria à terra, que tomaria a nossa natureza, que formaria-se homem no nosso corpo. Esse seria o maior prodígio divino, e ela é levada à sua honra de maternidade divina e, ao mesmo tempo, permanecendo virgem. Esse é o maior mistério da fé, né, de toda a humanidade. A Virgem Maria nos dá testemunho de uma perfeitíssima obediência ao dar consentimento ao anjo, com uma inteira submissão, né? Entrega todas as suas vontades a Deus, entrega todo o seu querer, né? E então recebe de Deus a maior graça. Quando e que hora teria acontecido, né, esse extraordinário mistério? Francisco Suárez, que é um teólogo jesuíta espanhol do século XVI, grande devoto de Nossa Senhora, também ele diz que o mistério da Anunciação e da Encarnação teria se dado no dia 25 de dezembro, como nós celebramos, e que provavelmente a saudação do anjo teria se dado pouco depois da meia-noite, né, no começo já do dia natural, e também teria sido por esse mesmo horário que Jesus teria nascido depois de 9 meses exatos na Gruta de Belém. E a festa da Anunciação, ela remonta à mais alta antiguidade, já no século IV se celebrava. Santo Atanásio, falando dessa festa, diz que é uma das maiores festas do Senhor, e mesmo a primeira em ordem dos mistérios, e por isso nós devemos celebrá-la com muita devoção. E a saudação angélica, o Ângelus, como nós conhecemos, é a oração que mais desperta em nós amor pelo mistério da encarnação. A sagrada tradição da Igreja também nos traz a graça de conhecer ainda mais, né? Hoje, por exemplo, esta casinha onde Nossa Senhora teria recebido a mensagem do arcanjo São Gabriel, chamada de Casa Santa, a tradição diz que essa casa foi transportada do Oriente para o Ocidente, né, por anjos, e esta casa existe, ela está dentro da Basílica de Nossa Senhora de Loreto, está na costa do Mar Adriático, na Itália. Eu tive a graça de poder visitar aquela pequena casinha nos tempos do meu estudo em Roma e rezar ali, onde Nossa Senhora teria recebido, né, essa mensagem do anjo, né, onde ela recebeu a mensagem do arcanjo São Gabriel, onde aconteceu o mistério da encarnação. Então, essa casinha é um lugar de muita devoção. São milhares e milhares de pessoas passando ali sempre. Peçamos a Nossa Senhora a graça de que a sua anunciação toque mais profundamente o coração dos fiéis e despertem por ela um amor ainda muito maior. Hoje nós meditamos, portanto, sobre a anunciação à Virgem Maria. Amanhã nós queremos meditar sobre a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Peçamos à Mãe de Deus a sua bênção. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre, no coração de Maria. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.